Shalom Haverim, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos ao canal Or HaTorá, Luz da Torá. Eu sou Roshi Ezra e hoje nós estaremos fazendo mais um breve comentário relacionado com a festa de Hanukkah, na qual hoje nós já estamos caminhando para o segundo dia da festa. E é muito comum, durante o período de Hanukkah, nós fazermos algumas leituras relacionadas, voltadas para o livro de Macabeus. Na nossa página Hadéria, eu vou estar colocando materiais relacionados com a Alahá de Hanukkah diariamente. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês possam estar acessando e acompanhando esses materiais que estarão sendo colocados lá com base em literatura judaica. Então hoje, como o período de Hanukkah é um período que se comemora, a festa de Hanukkah também ela é conhecida como a festa das luzes, que se comemora no dia 25 de Kislev, e é uma festa que comemora o milagre do azeite, a multiplicação do azeite segundo a tradição judaica, e também com base em 1ª e 2ª Macabeus, é uma festa que se comemora a vitória, a conquista militar da família Hasmoneana, uma família de Kohanim, em relação ao helenismo, ou seja, foi uma época em que o povo ele conseguiu se impor e barrar a idolatria e o helenismo que estava então sendo empurrado à força para Israel, para o nosso povo, o povo de Israel. Então ela vai comemorar principalmente essa vitória militar contra o helenismo, contra a idolatria forçada, onde o povo estava sendo obrigado a abandonar a Torá, a observar práticas que contrariavam a Torá, decretos estavam sendo feitos para obrigar o povo a abandonar suas práticas e corromper os seus costumes. E eu gostaria de fazer algumas leituras, porque, primeira coisa, quando nós falamos de abandono de Torá, hoje é muito comum dentro do messianismo brasileiro nós classificarmos, ou as pessoas classificarmos abandono de Torá, ou enquadrar aqueles que abandonam a Torá, muitos apontam logo para o cristão, para o cristianismo, e esquecem ou não têm um conhecimento, às vezes, necessário para essa compreensão, de que o cristianismo, na verdade, não caracteriza um abandono de Torá, porque a religião ela nunca teve, de fato, a Torá. Ela absorveu a escritura da Torá, ela tinha a escritura, mas ela não tinha a tradição, ela não tinha a forma de conceituar ou de interpretar judaicamente as escrituras. Ou seja, muitos aderem às escrituras, é o que acontece dentro do cristianismo, mas não aderem à filosofia judaica, aderem uma tradição cristã, uma filosofia e um estilo de vida cristão. Então são coisas diferentes. Então o cristianismo, na verdade, ele se caracteriza, ele se configura uma outra religião. Então ele nunca teve, não pode ser classificado como um abandono e nem apostasia. Quando se fala de abandono e apostasia, nós falamos de abandono de Torá e apostasia entre aqueles que fazem parte do próprio povo de Israel. Então eu gostaria de fazer alguns comentários relacionados com isso, porque muito do que nós aprendemos durante Hanukkah e vemos durante esse período festivo se enquadra perfeitamente com a característica e com a forma de compreender e entender as escrituras dentro do messianismo brasileiro. Então a primeira leitura que eu gostaria de fazer, primeiro porque nosso material ele terá uma característica também um tanto escatológica, é a leitura relacionada com o Tratado de Sanhedrin, no capítulo 97. E o texto vai dizer assim: durante a geração em que o Mashiach, filho de Davi, vem, os estudiosos da Torá diminuem, e quanto ao resto do povo, seus olhos desfalecem de tristeza, e os problemas aumentam, e os decretos severos serão introduzidos, antes que o primeiro passe, o segundo vem rapidamente. Observem que o texto ele vai falar de um período que antecede a volta de Mashiach, e esse período, dentro da tradição judaica, pelos nossos Chachamim, é chamado de Ikvot Meshirah, ou seja, os calcanhares de Mashiach. Ikvot Meshirah é um conceito judaico onde os rabinos eles vão falar de um período de muita aflição que virá
pouco antes do aparecimento de Mashiach, né? Então, para nós de Netzarim, nós sabemos que período é esse, quem é esse Mashiach, que é Yeshua. Então, esse período ele será um período tão terrível que os rabinos eles falam assim, que venha o Mashiach, mas não me deixam ver, porque muitos querem, é como se você quisesse o bônus, mas não quisesse o ônus, né? Ou seja, você para ver Mashiach vindo, você terá que passar por esses momentos de aflições. E o texto ele fala de decretos severos que serão introduzidos durante esse período. Isso é muito interessante porque quando se fala dos decretos severos, nós vamos ver, pelo menos eu quero ler algumas passagens em Macabeus, e nós vamos ver Rav Shaul nas suas cartas, ele falando de períodos, de momentos que pareciam muito com aquilo que o povo já havia vivido na época dos Macabeus, ou seja, da família Hasmoniana. Então, o primeiro texto que eu gostaria de estar lendo com vocês, além desse, é o texto de 1 Macabeus, do 1 ao 7, onde o texto vai dizer assim: Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo. Seu coração ensoberbeceu. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros de sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos os diademas depois de sua morte, e após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e que reinou no ano 137 do rei dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Observem que o texto, no versículo 15, vai trazer uma série de informações, principalmente a partir desse verso, onde muitos, para se manter vivo e não, ou até mesmo evitar a perseguição, começaram a dissimular os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios. Então havia entre o povo aqueles que se afastaram, que de fato abandonaram a Torá completamente, mas havia também entre o povo aqueles que mantiveram as práticas, no entanto, dissimuladas. Ou seja, as práticas dissimuladas aqui é como se eles estivessem observando aquela prática, mas de uma forma diferente. Não era só camuflar a prática, era observar de uma forma deturpada, né? Eles modificaram o ato da circuncisão. E isso, né, por si só, já caracterizava uma corrupção da mitzvah, porque a tradição ela tem, nós temos a mitzvah, o mandamento para ser observado conforme disposto dentro da Torá escrita, e a orientação de como fazer nós encontramos dentro da tradição oral. Então, é como o Shabat, a Torá escrita manda você observar o Shabat, manda você não trabalhar no dia de Shabat, mas a orientação de como realizar essas práticas você vai encontrar dentro da tradição. Por exemplo, a Torá manda você não trabalhar no dia de Shabat, não realizar nenhum tipo de tarefa de trabalho. Mas o que é considerado, primeiramente, trabalho dentro de uma perspectiva judaica? Então, de repente, aquilo que pode ser considerado trabalho para um judeu pode não ser para você. Então, a tradição é que vai dispor sobre esses elementos. É como, por exemplo, a Torá ela faz alusão a
tefilim, o uso do tefilim, né? Mas como que se coloca tefilim? Qual é a posição do tefilim na cabeça? O que eu devo falar quando eu coloco tefilim? Então, a tradição é que vai dar as orientações de como a prática, então, ela deve ser observada. Então, você tem a mitzvah na Torá escrita e a orientação da realização dessa mitzvah dentro da Torá Shebiel Peh, a Torá oral. Então, as práticas estavam sendo realizadas, mas de uma forma diferente, modificaram, abandonaram, né, o costume, ou seja, o que é o costume? O costume está relacionado com uma prática reiterada relacionada com aquele ato, ou seja, algo que você está sempre fazendo daquele jeito, então aquilo torna-se um costume. E é interessante isso porque o texto de Macabeus ele vai dar informações muito interessantes relacionadas com isso. Se nós darmos um salto no capítulo 1 e lermos aqui a partir do versículo 48, o texto vai dizer assim: ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impureza e abominações. Então você vai ver que os decretos eles começaram a vir proibindo o povo de realizar várias práticas judaicas, entre elas a circuncisão, e eles ainda quebravam princípios, como o princípio de pureza, que aqui é o princípio de Tahará. Então eles eram obrigados a praticar atos de impureza e abominações. E o verso 49 vai dizer assim: esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Esse ato de esquecer a lei aqui refere justamente à Torá escrita, à observância da Torá e todos os costumes e a forma como essas mitzvot, esses mandamentos, eram observados. Então observem que isso é interessante dentro do contexto que nós vivemos aqui no país, quando se fala de messianismo, porque é muito comum as lideranças judaicas, os roshim das comunidades messiânicas e algumas nazarenas, é muito comum dentro das comunidades, por parte de pessoas que estão se aproximando do movimento, aqueles que estão saindo do cristianismo, eles aderirem à filosofia, ou melhor dizendo, o elemento judaico, né? Por exemplo, a pessoa ela quer usar talit, então ele vai lá e compra um talit, só que ele compra o talit do jeito que ele acha que tem que ser comprado, do jeito que ele quer, ele até manda fazer o talit, e ele usa sem nenhum tipo de orientação, ele usa de qualquer jeito, é como se fosse uma capa de chuva que ele coloca em cima dele, né? Então existe a observância, existe o uso de objetos judaicos hoje dentro do messianismo, mas sem uma orientação judaica de como tais objetos devem ser observados. Então, existe, além dos objetos, existe a práticas de elementos judaicos, mas sem uma orientação judaica. E isso configura ou faz com que o messianismo no Brasil ele basicamente se torne um outro movimento, uma outra religião totalmente desvinculada da prática judaica, da fé judaica e da lei judaica. Há uma paixão, há um amor, uma ahavá pela Torá, por aquilo que representa judeu e judaísmo, mas não há o temor, não há a reverência no sentido de procurarmos fazer da forma como aquilo realmente é feito, né? Então nós temos roshim que inclusive incentiva até mesmo a não observância de mitzvot pelas redes sociais. Nós vemos isso aí o tempo todo, as pessoas compartilhando os materiais. E isso não é judaico, né? Isso é pior até mesmo do que o próprio cristianismo, porque o cristianismo ele não se coloca como judeus, né? O messianismo se coloca como judeus ao mesmo tempo que tem práticas que não representa nem um judaísmo reformista, né? Não representa nem um judaísmo reformista, onde vai flexibilizar, às vezes de forma até exagerada, as práticas da Torá e a própria Halahá. Então, o que nós temos hoje
a leitura do Sefer Macabeus, o livro de Macabeus, ela é muito sugestiva, porque é muito fácil, irmãos, nós classificarmos o cristianismo como um apostata, como alguém que se desviou da fé, mas, na verdade, o cristianismo nunca esteve numa fé judaica, porque o cristianismo ele foi construído sobre um pilar ocidental, sobre uma cultura ocidental, e não em cima de uma construção do pensamento judaico, da filosofia judaica. Ah, mas eles têm a Torá com eles. Não, eles não têm a Torá, eles têm o Pentateuco. A filosofia, a instrução em si, o povo não chegou a aderir. E isso é interessante porque Rav Shaul ele vai trazer nos seus escritos informações sobre a apostasia, algo que vai marcar a vinda do anti-Machia, e ele vai falar do anti-Machia como sendo o homem da iniquidade. O texto vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 2,4: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Observe que o texto vai falar de apostasia, e essa palavra apostasia, ela só faz sentido dentro de um contexto judaico, porque a apostasia, na verdade, é uma expressão judaica que significa desvio ou abandono da Torá. E quando ela é utilizada dentro da tradição, ela é utilizada em referência ao abandono da Torá de uma forma, irmãos, generalizada. Não é uma referência, não é uma expressão, e ela não é aplicada de forma ebionita. Ela não é aplicada como os Seduquim, os saduceus aplicavam, onde eles compreendiam que a Torá escrita era a única Torá. Eles não havia uma aceitação da tradição, ou seja, rejeitavam a instrução. Por isso que os betusianos, chamados de Seduquim, saduceus, eles são considerados hereges dentro da tradição, e nós conseguimos ver isso em diversas partes de literaturas judaicas, principalmente literaturas relacionadas com Alahá. Então, eles tinham uma postura haláquica, um comportamento haláquico, na maior parte das vezes, que comprometia a integridade do povo. Era uma visão muito superficial, muito simplória da Torá que eles tinham. Então, eles eram considerados, inclusive, hereges também. Então, a apostasia ela é um abandono. Como eu vou considerar uma religião que foi fundada sobre um pilar ocidental como apostata? Atribuir a essa religião esse título é como se eu estivesse dizendo que um dia ela esteve na Torá, e na verdade ela nunca esteve. É uma outra religião, né? E o texto diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim ou se adora, de sorte que se assentará como Elohim no templo de Elohim, querendo parecer Elohim. Observe que o texto vai falar que vem de uma apostasia e vai chamar de homem do pecado, né? O texto também vai se referir a esse homem do pecado como iníquo ou anomos, né? O homem da oposição à lei. E essa oposição à lei, ela às vezes é feita de forma até mesmo que legal, né? Nem sempre a oposição à lei ela é feita de uma forma aberta. Como nós vemos no livro de Macabeus, onde nós vamos ver decretos sendo instituídos proibindo o povo de práticas de Torá. A oposição à lei, às vezes ela se dá através de ensinamentos, né, que venham de alguma forma desconstruir a lei ou incentivar as pessoas a não observar aquelas práticas, né? Quando isso é feito, de acordo com a tradição, essa pessoa ela vai ser chamada de Messit, ou sedutor, né? Aquele que induz as pessoas a práticas erradas. Porque não é só você praticar a Torá, é você praticar da forma como deve ser praticado. Então, quando eu digo assim, ó, os rabinos eles fazem isso é errado, não precisa ser feito dessa forma. Mas quem sou eu para dizer isso? Né? Eu estou trazendo uma autoridade sobre a minha vida que às vezes eu nem tenho, né? Quem sou eu para falar que os sábios todos estão errados, né? Então você tem uma prática, o que na verdade o que manteve o povo vivo e unido até hoje é justamente o seu apego à Torá
e as tradições. Aí eu digo que isso é obsoleto, né? Então, para você se tornar um anti-machia, um iníquo, é claro que eu não estou com isso dizendo que eu não creio nesse ser que surgirá. Eu acredito sim. A tradição nos dá e a escritura nos dá base suficiente para isso. Mas eu estou querendo dizer que ser um anômalo ou ser contra a Torá ou abandonar a Torá é muito mais do que você, eu comi carne de porco. Eu não estou observando a Torá. Eu formulei decretos impedindo o povo de observar aquilo, né? Se abandonar a Torá significa, às vezes, você fazer ela de forma errada, né? E é justamente o que nós vemos hoje, quando nós vemos dentro do messianismo as pessoas que fazem as coisas da forma autônoma, como acham que devem ser feitas. Até aí, tudo bem. Uma coisa, às vezes, a pessoa, por excesso de zelo, fazer as coisas lá vão ter, porque às vezes ele não conhece, às vezes ele não tem uma pessoa para orientá-lo. Mas uma coisa é quando ele já tem uma orientação, ou ele tem a oportunidade de ter essa orientação, ele despreza essa orientação, porque ele entende que ele não precisa de um orientador, de um educador, né? Ele é o lobo solitário, ele faz tudo sozinho. Quem ensina ele é a Ruach HaKodesh. Ele não precisa de mestre, de professor, de educador. Eu não sei por que Rav Shaul então disse lá que uns ele deu como pastores, doutores, evangelistas. Doutores ali seriam os didascalos, no texto grego seriam os morim, os professores mesmo de Torá, né? E você vai ver que quem instituiu essas pessoas para a comunidade judaica foi o próprio Hashem. E ele instituiu esses cargos, essas posições, justamente para qual finalidade? Para a edificação do corpo do Mashiach, para a construção, binyan, do corpo do Mashiach. Aí nós temos pessoas que descartam tudo isso, que pregam contra isso, a partir do momento, às vezes, que saem de suas religiões e tentam, então, se inserir dentro do movimento ou dentro de uma comunidade judaica. Então, a apostasia, né, pode estar muito relacionado com aquilo que o messianismo no Brasil está fazendo hoje, do que com o cristianismo, com tudo que o cristianismo tem feito, né? Por quê? Porque eles não são judeus. Eles não alegam, não arrogam para si o título de judeus como nós o fazemos. Então, eu espero que você tenha compreendido esse material. Peço que você não deixe de curtir esses materiais para que o YouTube venha sugeri-los em outra plataforma. Sobretudo, compartilhá-los dentro dos grupos. Eu sei que a mensagem é um pouco dura, mas eu oro a Hashem para que essa mensagem ela venha ter um efeito benéfico na vida de todos que a ouvirem. Então, um forte abraço para todos vocês. Fiquem na Shalom do Eterno e até o próximo material. Shalom, shalom.